Pessoal, um grande abraço a vocês do canal Acesso Alfa. Estamos aqui mais uma vez para falar, aqui desta passagem, principalmente dessa polêmica nota de rodapé, da nossa querida Bíblia Pastoral, essa aqui é edição em letra grande, da editora Paulus, com relação ao Evangelho aqui de São Mateus, capítulo 25, versículos do 14 até o 30. Então, é a conhecida parábola dos talentos. Então, como eu falei já no outro vídeo, já gravei um vídeo sobre essa Bíblia, onde eu pontuo, a minha opinião, e deixo claro que é uma boa tradução, inclusive uma excelente tradução para quem está começando a ler as Sagradas Escrituras, e que eu recomendo a Bíblia pela tradução, com algumas ressalvas à forma como eles interpretam as notas de rodapé e as introduções. Agora, essa nota de rodapé específica, que é objeto desse vídeo, que agora eu passo a leitura, Então, para essa passagem, o que coloca? Qual é a interpretação aqui da nota de rodapé? Então, um senhor despótico e cruel obriga os servos a fazerem de tudo para dobrar a já enorme riqueza que ele possui. O terceiro servo, aquele em quem o senhor havia depositado a menor confiança, resiste, pois sabe que essa fortuna tinha sido adquirida por meio de fraudes e roubos. Eu não consegui enxergar na passagem, depois vocês leiam com calma esse trecho, essa questão de onde que ele tirou que a fortuna do patrão, do senhor, tinha sido adquirida por meio de fraudes e roubos. Mas tudo bem, é a interpretação dele, E paga caro por sua insubordinação. Sua visão da realidade de opressão lhe impediu agir com seus companheiros de servidão. Não lhe era possível agir conforme um sistema que privilegia quem tem e ainda tira até o pouco de quem já tem pouco. Com tal sensibilidade e coragem, se poderá agir de maneira diferenciada em favor dos últimos da sociedade e da história, e neles identificar o Cristo presente. Muito bem. Então, realmente essa talvez seja a nota de rodapé mais polêmica de toda esta Bíblia. Então, imagine, tem milhares de notas de rodapé, introduções boas, que não tem essa polêmica, mas essa tem. Então, vamos tentar esclarecer, Então, pesquisando, qual que é, vamos dizer assim, a interpretação tradicional da Igreja Católica para essa parábola dos talentos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. A interpretação católica clássica, vamos assim dizer, ela entende que o Senhor da parábola, ela entende o Senhor da parábola como uma figura que representa Deus, ou Cristo. Os talentos como os dons recebidos de Deus. Os servos fiéis como os discípulos que cooperam com a graça. O terceiro servo, a interpretação clássica, interpreta como sendo o servo símbolo da omissão espiritual. Então, essa é a interpretação clássica da igreja. A leitura, aqui dessa nota, ela faz uma inversão, O senhor passa a ser visto como um opressor injusto. O terceiro servo vira uma espécie de herói da resistência. A parábola, então, ela deixa de falar principalmente de fidelidade espiritual e passa a ser uma crítica econômica e social. Vamos lá. O problema, dessa interpretação aqui, dessa nota de rodapé específica, do ponto de vista católico tradicional, da tradição cristã, dos tripés, da Igreja Católica, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério, é que ela entra em conflito com o próprio contexto do capítulo 25. No Evangelho, aqui de Mateus, do capítulo 24 e 25, Jesus conta várias parábolas sobre a vigilância, a fidelidade e o juízo final.
Então tem as parábolas das 10 virgens, dos talentos, o próprio juízo final das nações. Em todas essas parábolas há uma lógica semelhante. O Senhor se ausenta, ele volta depois, pede contas, recompensa os fiéis e condena a negligência, aqueles que ficaram sem se preparar. Por isso, a igreja sempre leu o Senhor dessa parábola em chave positiva, ou seja, ainda que com linguagem severa, típica das parábolas judaicas antigas. Além disso, os padres da igreja, como Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Gregório Magno, nunca interpretaram o terceiro servo, aqui da parábola, como um exemplo de virtude moral ou de uma resistência profética, vamos chamar assim. Pelo contrário, ele representa o discípulo que não frutifica. Isso não significa, veja bem, que a igreja ignore a dimensão social do evangelho. Pelo contrário, a doutrina social católica condena a exploração, sempre condenou injustiça e idolatria do dinheiro. O próprio capítulo 25, aqui do Evangelho de São Mateus, termina com o chamado ao cuidado dos pobres. Aqui, no capítulo 25, quando Jesus fala, todas as vezes que vocês não fizeram isto a um desses mais pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Então, ele termina o capítulo 25 com esse chamado ao cuidado dos pobres. Na própria história da igreja, santos como São Vicente de Paulo, Santa Maria Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, a própria santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, viveram radicalmente em favor dos pobres, dos menos favorecidos. Mas a igreja entende que essa preocupação social ela deve nascer da interpretação correta do texto e não de uma leitura que transforma o personagem central da parábola em um símbolo do mal. Então, resumindo, pessoal, essa leitura ela pode existir em alguns ambientes teológicos. No caso aqui, ambientes teológicos daquilo que a gente se habitua a chamar de teologia da libertação. Não chega a ser assim uma interpretação herética automaticamente só por levantar questões sociais. Porém, ela não é a interpretação tradicional da Igreja Católica para essa passagem. Então, se a gente pegar tradicionalmente, a Igreja Católica não começou ontem, começou há 2000 anos atrás, como já citei aqui, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, a interpretação católica tradicional continua sendo espiritual, moral e escatológica. Fidelidade aos dons recebidos e a responsabilidade diante de Deus que cada um tem. Por isso que a gente toma e deve tomar alguns cuidados com essas interpretações para não assustar, porque se alguém que já leu essa passagem outras vezes e tem uma interpretação tradicional, como eu mostrei aqui, ao ler esta nota de rodapé fica meio perdido, E é o que eu falei, é uma interpretação dada pelos autores das notas de rodapé. Então vamos voltar aqui, porque a Bíblia Pastoral deixa claro aqui no início quem são os autores de cada introdução e de cada nota. Então, as notas dos evangelhos foram redigidas aqui por Pedro Lima Vasconcelos, ele que fez a introdução ao Novo Testamento, e as notas, Mateus, Marcos, Lucas, João e mais alguns livros do Novo Testamento. Então, o Pedro Lima Vasconcelos deu para esta parábola esse enfoque, mais voltado aí a um enfoque social. Agora, eu vou dizer para vocês que não devemos negligenciar, não devemos jogar fora todas as notas de rodapé desta Bíblia, muito menos as introduções. Por exemplo, a introdução ao Novo Testamento, feita pelo padre Paulo Basaglia, que coordenou toda a tradução, todo o trabalho dessa Bíblia, é muito boa.
Eu vou dar uma passada rápida aqui. Então aqui ele faz a introdução ao Novo Testamento, ó, o mundo do Novo Testamento, e aqui ele consegue explicar de uma forma muito fácil, muito didática, a questão na época dos povos, né? Galileus, samaritanos, consegue explicar de forma muito fácil, né, para qualquer leitor entender o contexto social da época, né, com relação aqui ao Império Romano, ao período do Império Romano que se vivia na época, o domínio romano na época. Explica muito bem a questão dos grupos políticos e correntes religiosas em Israel, que aparecem muitas vezes no texto bíblico, e às vezes a gente não sabe o que são, né? Ó, saduceus, explica quem são os saduceus, os fariseus, os essênios, os escribas, sumo sacerdote, samaritanos. Todos esses termos aparecem nos textos do Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. E é muito importante que a gente entenda esse contexto social de cada povo, as brigas que existiam entre eles na época, povos que não se davam bem um com o outro. Outra coisa que explica muito bem, as instituições religiosas em Israel. Explica aqui o que era uma sinagoga, qual que era a função, diferença da sinagoga para o templo, questão dos sumos sacerdotes. Então ele faz realmente uma contextualização muito interessante. São aqui, olha, ele coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas e meia só de introdução ao Novo Testamento. Então, um material muito bom, muito rico. Não tem aqui nessa introdução, e eu não consegui achar nenhuma tendência para teologia de libertação, nada que os católicos tradicionais possam estranhar, pelo contrário, super didático. Então, assim, às vezes a gente se assusta com a passagem, com uma nota de rodapé, e condena todo o material, né? E a gente não deve fazer isso. Então analisa aquela nota de rodapé em separado, né, como eu fiz aqui, vê os pontos que divergem do que a gente chamou aqui de interpretação tradicional da igreja pelos séculos, e fica com o que é bom, né? Já a própria palavra, né, o próprio São Paulo apóstolo, experimentai tudo, ficai com o que é bom. Então, a editora Paulus, inclusive, né, tem essa missão de levar a palavra de Deus, assim como fez o apóstolo Paulo, a todos. Por isso que a editora Paulus é a quem mais edita Bíblias no Brasil. Ela tem, além da Bíblia pastoral, ela tem a Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, Bíblia Palavra Viva, outras bíblias que tem na loja Paulus que ela importa, né, bíblias importadas, material de fora, que só a Paulus faz esse processo. Então, assim, não vamos condenar tudo, né? Vamos analisar com calma, com sobriedade, com tranquilidade, para que nós possamos, em tudo, né, o bom senso é válido. Pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, deixe seu comentário, o que você acha dessa interpretação dessa passagem bíblica. Você acha que é válida realmente e já ouviu, né, algum sacerdote, em alguma homilia, algum bispo, dando esse direcionamento igual ao que a nota de rodapé dessa passagem aqui da edição pastoral deu? Ou não? Ou foi também algo que você ouviu pela primeira vez? Está mais acostumado com a interpretação tradicional da igreja? Deixa aí nos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus.